aula de hoje de matemática nós vamos falar sobre geometria, tá? Geometria, ela é um conteúdo que a gente vem abordando desde o ano passado, mas no decorrer dos anos ele vai se aperfeiçoando porque a gente vai aprendendo mais detalhes, tá? Primeiro vamos se atentar numa questão. O significado da palavra geometria. Geometria tem dois termos que formam o seu significado. Geo significa terra, tá bom? Metria, significa medir. Então, geometria significa medidas da terra. Sim. E nós vamos se atentar hoje na questão da geometria, que fala sobre a geometria espacial, ou seja, a geometria que está ao nosso redor. A geometria espacial é aquela que apresenta objetos que têm mais de duas dimensões, ou seja, objetos que tenham volume, objetos que tenham massa, que tenham comprimento. Então, a geometria espacial, ela apresenta essas características, né? Apresentar volume, massa, comprimento, largura, ok? Muitos teóricos estudaram a geometria há séculos atrás. Nós podemos destacar Pitágoras, Tales, Platão, que foram teóricos que destacaram há muitos anos atrás, com pouca tecnologia, a importância da geometria e onde nós podemos observá-la, tá? Hoje, na nossa atualidade, tudo ao nosso redor, nós podemos observar que é geometria, tá bom? Os objetos que compõem a nossa casa, as construções, né, dos edifícios, das casas, das avenidas, tudo isso tem geometria. Então, quando nós nos perguntarmos, meu Deus, mas por que eu estudo a geometria? Porque tudo ao nosso redor é geométrico. Os engenheiros, os arquitetos, os mestres de obra, eles precisam ter noção de espaço para poder fazer suas construções, né? Então, aqueles alunos que querem ser engenheiros, arquitetos, mestres de obra ou qualquer outra função tem que ter noção de espaço, tem que ter muita atenção à geometria, tá bom? Outro conceito importante de geometria é que antigamente na educação infantil você já aprendia geometria, sabe quando? Quando a professora pedia que vocês fizessem os pontinhos, porque pontos e retas e linhas são os primeiros conceitos de geometria. É claro que a professora naquela época, ela queria que vocês desenvolvessem da melhor forma possível a caligrafia, desenvolvessem a noção de fazer ilustrações e desenhos, mas elas também queriam saber se vocês já conseguiam se organizar dentro de um espaço. Tia Brenda sempre destaca isso, né? Noções de espaço, turminha. Quando é que é para ter noção de espaço? Quando a tia encaminha uma atividade numa folha e tem aluno que faz só uma bolinha lá no meio e fica o resto de um monte de coisa sem nada. Então, a noção de espaço é perceptível até na construção da atividade na folha. Quando você consegue utilizar todo o espaço, é porque você tem noção de espaço, tem noção de ideia espacial. Então, a geometria espacial, né, ela está em todos os âmbitos, em todos os locais. A tia Brenda trouxe até um exemplo para vocês de objetos que tem na minha casa que fazem parte da geometria espacial. Por exemplo, aqui eu tenho essa caixinha, que ela está no formato de, a base dela é do mesmo tamanho da parte superior e das laterais. Então, nós podemos denominá-la como cubo. Por quê? Porque todas as suas partes são do mesmo tamanho. Nós podemos também observar neste globo que muita criança chama ele de círculo ou então de bola. Mas o nome dessa figura geométrica espacial é esfera, tá? Ela apresenta a característica de rolar, de girar. Então, a esfera tem essa característica de não apresentar cantos, ou seja, vértices, que é onde as linhas se encontram. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o encontro dessa linha com essa linha que formam um cantinho. Na esfera, isso já não acontece, porque ela é toda circular, né? Toda redondinha. Nós também temos o exemplo do cilindro, né? O cilindro tem a característica, essa aqui é uma latinha de seleto, onde a parte de cima ela tem a mesma dimensão da parte de baixo.
E a parte do lado, né, ela é circular, ou seja, favorece para que ela gire. Então, aqui nós temos um exemplo de cilindro, tá? E nessa outra caixinha aqui que a tia trouxe, as dimensões dela são diferentes. Por exemplo, a parte de cima apresenta uma dimensão, a lateral apresenta outro tamanho, né? E a parte de cima e a parte de baixo apresentam a mesma dimensão. E as partes laterais, duas têm a mesma dimensão e outras duas têm outra dimensão. Então, nós podemos caracterizá-la, engatou, como paralelepípedo, ok? Então, eu trouxe esses exemplos de objetos que tem na minha casa para que vocês percebam que na casa de vocês também tem objetos que representam a geometria espacial. Agora é sua vez. Me dê um exemplo de objetos que tem na casa de vocês que representam a geometria espacial. Beijo! I never made it, but I know I